Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos estudar o LibreOffice Impress e o primeiro assunto que a gente vai abordar são as barras de ferramentas. Vamos lá conhecer? Então acompanha comigo. Bom, as barras de ferramentas do LibreOffice Impress, elas são praticamente as mesmas que a gente viu no LibreOffice Writer, claro, com as características do Impress. Então, lá nós vamos encontrar também uma barra de título, né, que vai trazer para a gente ali o nome do programa e também o nome do arquivo. Então, esse daqui é o primeiro item. Depois nós vamos ter a barra de menu, com todos os menus ali, com a mesma característica da letra sublinhada, correspondente ali à combinação da tecla Alt mais a letra, vai abrir o item de menu. Depois nós temos a barra de ferramentas padrão, de apresentação e formatação de texto. Então, nós vamos ver isso na prática dentro do LibreOffice. Então, olha só, já deixei aqui o LibreOffice Impress aberto. E a primeira vez que a gente acessa o LibreOffice Impress, ele abre para a gente esta janela, que corresponde à escolha de um modelo específico de apresentação. Nós vamos falar disso mais para frente, porque tem dentro do menu a forma de como que a gente escolhe isso. E aí nós vamos agora ressaltar apenas o que está sendo, né, mostrado, que é as barras de ferramentas. Beleza? Então eu já vou fechar aqui esse item propriedades, que não é o que interessa no momento, e sim as barras de menu, de ferramentas padrão e de formatação, tá bom? Beleza. Então olha só. Primeira coisa que a gente tem aqui é encontrar nos menus os itens novos, né? Então quer dizer, nós temos elementos que são comuns entre os programas do LibreOffice, mas também temos elementos exclusivos que pertencem àquele programa em específico. Então, no nosso caso aqui, no Impress, nós temos o slide, a apresentação de slides, que são dois menus referentes apenas ao Impress. Os demais itens são os mesmos menus. Então você está vendo arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, ferramentas, janela e ajuda. Então quer dizer, todos esses elementos são elementos que vão trazer características, vamos dizer assim, parecidas com o que a gente já viu no Writer, né? Mas que também vai trazer algumas características referentes ao próprio Impress. Beleza? Bom, agora em relação à barra de ferramentas padrão. Então, eu vou fazer a mesma coisa que a gente viu lá no slide. Eu vou posicionar, né, a barra de ferramentas padrão aqui. E aí, deixa eu diminuir aqui o zoom. Nós vamos analisar item a item, tá bom? Então, posicionando aqui a barra de ferramentas padrão e diminuindo aqui o tamanho dela, nós vamos ter aqui, ó, os itens. Novo, que é igualzinho que a gente já tinha visto no outro programa. Tecla de atalho Ctrl N, a setinha indica a possível abertura de um novo documento em branco de qualquer programa do pacote. Eu posso abrir um novo documento de texto, planilha, né, de desenho, fórmula, banco de dados e por aí vai. Temos também aqui a opção de abrir, que vai trazer também as mesmas características que a gente já viu, né? Então quer dizer, tecla de atalho Ctrl O, posso abrir os arquivos que foram realizados aqui dentro do LibreOffice. Por quê? Porque uma vez que eu estou dentro de um programa do LibreOffice, permite que eu possa abrir qualquer arquivo, mesmo que seja de outro programa. Isso é bacana, né? Da mesma forma que a gente pode abrir um documento novo em branco, a gente pode abrir um documento do pacote, tá bom? Temos aqui a opção de abrir modelo e arquivo remoto. Então, abrir modelo é abrir um modelo de documento, de apresentação que eu já tenha criado. E abrir arquivo remoto é abrir aquele arquivo que está diretamente no servidor remoto, seja no Google Drive, no OneDrive, né? Depois nós temos aqui a possibilidade de salvar. O salvar, ele vai trazer para a gente o Ctrl S como tecla de atalho.
mas ele também traz opções como o salvar como, o exportar, o salvar modelo e o salvar arquivo remoto. Salvar como? Salvar como, ele traz para a gente a possibilidade de salvar em outro formato, de direcionar onde nós vamos salvar, né? Só que o salvar como e o salvar à primeira vez traz a mesma característica, porque quando a gente clica em salvar, a gente precisa dar nome para o arquivo, a gente precisa direcionar onde vai salvar. E todas as vezes que a gente clica em salvar como, ele abre a mesma janela, tá? Depois nós temos a opção de exportar, é aqui em exportar que a gente vai trazer outros formatos de exportação, né, de tipos de arquivo. Temos também, né, a opção de salvar como modelo, uma vez que aqui a gente tem a opção de abrir, aqui a gente tem a opção de salvar. Então montei uma apresentação, essa apresentação ficou bacana e eu quero salvá-la como modelo para usar para futuras apresentações que eu venha criar. Então eu clico como salvar como modelo e aí dentro daquela listagem que a gente viu quando abre, né, o PowerPoint, ela pode aparecer, tá? Depois nós temos aqui o salvar arquivo remoto. Mesmo esquema de abrir arquivo remoto, eu vou mostrar para você. Ele traz aqui para a gente a opção de gerenciar o serviço. Claro que isso já deve estar configurado no seu computador, né? Então a gente vem aqui em gerenciar serviços, adicionar serviços, aí está o Google Drive. Eu digito o meu usuário e a minha senha, dou OK e automaticamente quando eu clico em salvar lá no servidor remoto, já vai aparecer logado e claro, aqui vão aparecer as minhas pastas, o conteúdo das pastas e aqui qual que é o formato que eu quero, né, salvar a apresentação e o nome. Cliquei em salvar, eu vou direcionar diretamente à pasta do meu servidor remoto. Beleza? Bom, aí nós temos aqui ao lado a opção de exportar. Exportar diretamente como PDF é fazer com que a apresentação fique em PDF. Então, nos arquivos que vocês recebem aí para acompanhar a aula, eu salvo em PDF. Por quê? Porque é uma forma, vamos dizer assim, mais dinâmica de você acompanhar a aula e também é um formato menos pesado do que mandar a própria apresentação. Então, é um formato que é universal, que você pode abrir em qualquer dispositivo, então pode abrir no celular, pode abrir no computador, pode abrir no tablet. Agora, se eu mando no formato de apresentação, inclusive no formato de apresentação aqui do Impress, não é em todo lugar que você vai conseguir abrir, certo? Então, por exemplo, celulares já é uma barreira que a gente teria, ok? Bom, hoje o pacote Office permite, o pacote Office da Microsoft, permite abrir formatos do Impress, então formatos do LibreOffice. Então você pode abrir livremente e vice-versa, isso não tem mais nenhuma restrição. Nem sempre foi assim, mas hoje, nas versões atuais, não existe mais esse tipo de segregação. Você consegue abrir um arquivo tanto em um quanto no outro. Claro que nós vamos ter as restrições. Quais são as restrições? Algumas funcionalidades presentes no pacote da Microsoft não são compatíveis aqui no LibreOffice, né? Então, quer dizer, muitas das ações que a gente faz lá no PowerPoint, por exemplo, na hora de trazer para cá, vão deixar de funcionar, ok? Mas que vai abrir, vai. Vai haver modificações na formatação? Vai também, beleza? Depois nós temos aqui a opção de imprimir, nós temos aqui o cortar, né, o recortar, o copiar, o colar, que vai trazer para a gente ali opções de colagem que você pode adotar naquilo que está na área de transferência, né? Então, você está vendo ali que eu posso colar como XML, como RTF, como Rich Test, né? Nós temos aqui linguagem de marcação de hipertexto e texto sem formatação. Cada uma dessas opções de colagem vai trazer uma característica diferente na hora de abordar, desculpa, aquilo que a gente tem presente, né? Então, se é uma imagem, se é um texto, né? Então, com essas particularidades, ele vai trazer para você opções de compartilhamento, seja num servidor
web, que aí você tem ali o XML, seja com todas as características de formatação na linguagem de marcação de hipertexto como HTML, ou sem texto nenhum, ou seja, sem formatação nenhuma, texto sem formatação, tá bom? Depois disso nós temos também aqui o nosso clonar, né? Que é o pincel de clonagem, então ele vai clonar a formatação, copia a formatação de um ponto para você colocar em outro. Então você fez um título bacana, né? Uma formatação bacana, num tipo de letra, cor, etc. E você quer que todos os títulos presentes dentro da sua apresentação ou partes da sua apresentação tenha a mesma formatação. Então seleciona aquela parte, clica no pincel e vai, né, passando essa formatação para os demais itens. Se é para um item só, clica uma vez. Se é para itens em pontos diferentes, clica 2 vezes, que aí você vai poder repassar essa formatação em pontos diferentes, seja do slide ou da própria apresentação, ok? Temos aqui as opções de desfazer e refazer. Desfazer, você já sabe, tecla de atalho Ctrl Z, refazer Ctrl Y. Temos a opção aqui de localizar e substituir, né? Localizar e substituir, tecla de atalho Ctrl H, eu procuro por algo e substituo por outro. E temos aqui o corretor ortográfico, cuja tecla de atalho é F7. Algumas dessas ferramentas eu estou apenas passando para ilustrar, porque é importante conhecer aqui o ícone, né? Mas dentro dos menus essas ferramentas vão aparecer novamente. Aí eu vou trazer para você essas ferramentas em ação, tá bom? Depois nós temos aqui na linha de baixo a opção de exibir grade. Grade dentro de uma apresentação, ela é utilizada para que você possa saber posicionar os objetos. Então, numa apresentação profissional, é extremamente importante a posição das imagens, a posição dos objetos para valorizar, seja um produto, seja um serviço ou algo que chame atenção na hora de fazer uma apresentação, tá bom? Depois nós temos aqui ao lado a opção dos modos de visualização que são oferecidos aqui no Impress. Então você está vendo aqui, ó, os modos de edição e os modos de slide mestre. Esses itens a gente vai ver exatamente quando a gente chegar lá em exibir. E aí você vai conhecer todos esses modos de perto. Ao lado a gente tem aqui, ó, o botão do slide mestre. Perceba ali, ó, a diferença entre os ícones. E aí a gente traz aqui também a opção de iniciar a apresentação a partir do primeiro slide, que aí a gente já entra aqui na opção do próprio Impress, né, trazendo características do Impress na hora de inicializar a apresentação, de iniciar a partir do slide atual. E aí nós temos também as opções de inserção. Podemos inserir uma tabela, podemos inserir uma figura, podemos também inserir um áudio ou um vídeo, um gráfico, caixa de texto, e aí ele traz para a gente aqui, ó, símbolo, que seria caracteres especiais, e o fontwork, que é aquela letra estilizada, lembra o Word Art do pacote Office da Microsoft. E a qualquer momento podemos gerar um hiperlink, cuja tecla de atalho é Ctrl K, tá certo? E essa daqui habilita as ferramentas de desenho, que já está habilitado aqui, eu vou desmarcar para ela sumir, tá bom? Então depois a gente vê isso com mais cautela. Beleza, então a gente já fez um apanhado geral a respeito da barra de ferramentas padrão. Vamos conhecer a barra de ferramentas de apresentação, que é essa daqui, ó. Então, opa, vou pegar só ela. Aqui, ótimo. E aí a gente amplia. Bom, na barra de ferramentas de apresentação, ele vai trazer elementos voltados à apresentação de slides. Então, o primeiro item que ele traz aqui é a opção de a gente inserir um novo slide. Para inserir um novo slide, eu posso clicar ali naquele ícone, né, correspondente à inserção de um novo slide, mas tem tecla de atalho, Ctrl M. E também eu tenho a escolha aqui, ó, do formato, do layout que esse slide pode ter na hora da inserção. Você está vendo ali vários formatos, porque numa apresentação de slides a gente não consegue escrever diretamente no slide, a gente precisa de elementos. Elementos como
o local onde eu coloco o título, o local onde eu coloco o conteúdo, o local onde eu posso colocar imagem. Então aqui ele traz para a gente esses formatos. Nesses formatos eu posso aproveitar a disposição como ele me oferece e montar a minha apresentação. E aí cabe a mim fazer a escolha e, claro, eu também não estou preso na escolha que eu fiz. Se eu quiser fazer modificações, eu posso, porque todos esses elementos são elementos flutuantes. Eu posso posicionar em qualquer lugar cada um deles, beleza? Depois disso, galera, nós temos aqui ao lado a opção de duplicar o slide. Então, eu montei um slide, já está ali do jeito que eu quero e eu não quero ter o trabalho de refazer algumas ações. Eu posso aproveitar o que está no slide anterior para montar o próximo slide. Então, eu posso usar a opção de duplicar. Assim como eu posso duplicar, eu também posso excluir. Então, eu trago ali, ó, que está desabilitado porque não tem nenhum slide ali selecionado para eu poder excluir. Então, eu posso excluir o slide sempre que desejar. E aqui ele traz para a gente o formato layout, que pode ser trocado a qualquer momento. Então, se eu quiser trocar o layout do meu slide, eu posso. Então, aqui, por exemplo, eu posso definir que o slide que eu estou no momento seja desta maneira, ou desta daqui, e por aí vai. Então, cabe a mim a escolha do layout, beleza? Perceba que aqui no LibreOffice, layout não está escrito com o padrão em inglês, está escrito em português mesmo, layout. Então, se você enxerga isso numa prova, não ache que está escrito errado, não ache que é uma pegadinha. É porque o LibreOffice traz essas características. Algumas palavras, elas vão ser trazidas de maneira aportuguesada, tá bom? Então, não estranhe se você vê qualquer coisa sendo mencionada assim dentro de uma questão de prova. Beleza? Então, aqui a barra de apresentação a gente já terminou. Vamos conhecer agora a barra de formatação. Então, tá aqui, eu vou colocar mais para cá. A barra de formatação é uma barra que vai aparecer quando a gente estiver dentro de uma caixa de texto como essa. Eu clico aqui, aí a barra de formatação vai aparecer para a gente, certo? Então vamos lá. Sempre que a gente tiver um texto para apresentar, ela vai aparecer para a gente a barra de formatação. Então, aqui, por exemplo, ela não apareceu, a gente coloca para aparecer, então. Vamos lá. Então, formatação de texto, beleza. Então, ela estava escondida. Então, a gente já trouxe ela aqui, vou trazer ela para cá, para a gente enxergar na totalidade. Por padrão, galera, ela já aparece, beleza? O meu não apareceu por uma razão aí que a gente não sabe agora qual é, mas não tem problema. Lembre-se que o programa ele é um programa gratuito e muitas das situações de bug podem acontecer, tá bom? Bom, abriu aqui então o formatação de texto, a barra de formatação de texto, onde eu tenho ali algumas escolhas, tipo de fonte, tamanho da fonte, posso aumentar ou diminuir a fonte por aqui, ó, que bacana. Então isso daí também é uma opção. Tecla de atalho correspondente para aumentar e diminuir é o Ctrl mais o colchete. Colchete para dentro aumenta, colchete para fora diminui. Tá bom? Depois nós temos aqui o negrito, cuja tecla de atalho é Ctrl B, o itálico, Ctrl I, o sublinhado, Ctrl U. Tá? Então, muito cuidado. Graças a Deus, essas teclas de atalho elas são comuns em todos os programas do pacote. Então, você que já estudou e já sabe que Ctrl N aqui, Ctrl N, que o negrito é Ctrl B, olha o ato falho, tá vendo só? Ctrl N é no pacote Office, que é negrito. Aqui é Ctrl B. Então o N corresponde a negrito, mas a tecla de atalho é Ctrl B. Então muito cuidado para a gente não tropeçar e ter o ato falho como eu tive aqui agora, tá bom? Depois disso nós temos o sublinhado, que é Ctrl U, certo? Então, cuidado para não confundir lá no pacote da Microsoft. E temos o taxado. Taxado já é um efeito de texto que a gente pode colocar, ele faz aquele risco ali na palavra. E aí a gente tem a opção de sobrescrito, colocar na parte de cima. Temos a opção de subscrito, colocar na parte de baixo.
que seria o x ao quadrado ou H2O. Cada um deles possui a sua própria tecla de atalho, que também é a mesma dentro de todo o pacote. Então, para subir, Ctrl Shift P, e para descer, Ctrl Shift B. Então, B para baixo, P para cima, né? Vamos pensar dessa maneira. Depois a gente tem efeitos de texto. Posso colocar uma sombra e posso também gerar um contorno, beleza? E a qualquer momento eu posso limpar a formatação que foi colocada. Neste caso aqui, ó, nós temos uma tecla de atalho. Então, a tecla de atalho correspondente a limpar a formatação direta no Impress é Ctrl Shift M, beleza? Depois a gente tem, claro, as características de formatação de texto, como a cor da fonte, cor do realce e as opções de listagem, né? Então eu posso ter a lista de marcadores e a lista numerada. Lista de marcadores, como a gente trabalha numa apresentação, a gente vai trabalhar sempre com tópicos, que é o ideal, né? A gente não vai trabalhar com muito texto numa apresentação. Muito texto numa apresentação torna a apresentação monótona. E muitas vezes o palestrante vai acabar lendo. E aí não faz sentido a presença dele, porque as pessoas também conseguem ler. Então, por isso que é interessante tópico, porque aí o palestrante lê o tópico, a pessoa lê o tópico, mas o palestrante vai falar sobre o tópico. E aí a apresentação flui, tá bom? A mesma coisa acontece aqui com a numeração. A numeração ela pode ocorrer através de números em diversas situações, inclusive em romanos, mas eu também posso fazer a numeração em ordem alfabética, então eu posso usar as letras do alfabeto para fazer a sequência que eu desejar. E aí, claro, a gente tem a posição, né, o alinhamento do texto dentro da minha apresentação. Então eu posso alinhar à esquerda, centralizado, à direita, justificado. Cada uma dessas ações são ações que eu posso adotar durante a construção do meu texto aqui no Impress, beleza? Aí eu tenho aqui também a possibilidade de alinhar o texto dentro da caixa, alinhando para cima, no centro ou para baixo. Então quer dizer, como você pode ver aqui, o texto ele está no centro, mas se eu colocar para baixo, ele já vai lá para o posicionamento na parte de baixo da caixa de texto, beleza? E aqui eu tenho a opção de definir. Quando eu tenho ali um texto que tenha mais de uma linha, que seria um parágrafo, eu posso definir o espaçamento entre esses espaços, seja entre linhas ou entre parágrafos, se eu tiver mais do que um parágrafo ali presente, ok? Então, essas são as formatações de texto que a gente pode fazer dentro do Impress. Lembrando que essa barra é uma barra que ela vai aparecer quando a gente trabalhar com texto. Se a gente clicar fora, ela desaparece. Tá vendo só? Então, quando eu clicar aqui, ela vai trazer todas as suas características. Tem outra barra presente aqui? Tem diversas barras que podem ser acrescentadas durante a construção da apresentação. Mas aí são barras que não são padrões. Então as barras e ferramentas padrão são essas aí que a gente está vendo. Voltando para cá, então agora vamos ver como que isso pode ser cobrado em prova. Olha lá. Então, nessa questão aqui, ele traz para a gente o seguinte: na situação da figura precedente, que ilustra parte da janela de edição de uma apresentação no LibreOffice Impress, ao clicar com o mouse no botão e em seguida clicar em qualquer parte na área em branco do slide atual, o usuário insere nesse slide A, uma caixa de texto, B, uma figura, C, uma tabela, D, um link ou E, um gráfico. Então, viu só como é importante a gente conhecer cada ícone presente nas barras de ferramentas, porque elas podem ser cobradas em prova. Aqui no caso, ele está fazendo referência a este botão aqui, né? Este botão aqui a gente encontra na barra de ferramentas padrão, que a gente viu, que é justamente o botão para a inserção de um link, cuja tecla de atalho é a tecla Ctrl mais a letra K, não é isso? Então, Ctrl K insere pra gente um link, ok? Então, não esqueça, né, dessas teclas de atalho, porque elas são muito importantes. Então, alternativa correta, alternativa D, um link.
Beleza, galera? Então, continue estudando conosco aqui. Não deixe de anotar as teclas de atalho porque elas são cobradas em prova. Então, forte abraço para você e até a próxima. Valeu!